Olá, caros amigos, caras amigas da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. É com grande alegria que nós vamos abordar de uma forma simples e sucinta um tema chamado caridade. Nós buscamos um texto contido na Revista Espírita, aquele material, um laboratório de estudos espíritas realizado por Allan Kardec, e esta revista é do ano de 1865, do mês de agosto, e um texto, uma dissertação espírita chamada A Chave do Céu, escrita pelo espírito de Lacordaire. Nós não pretendemos esgotar todos os aspectos deste texto, as suas nuances, a profundidade desse pensamento, mas queremos deixar apenas algumas observações trazidas por Lacordaire para todos nós encarnados da Terra a respeito deste tema caridade. Lacordaire, neste texto, inicia o seu pensamento trazendo para todos nós uma ideia maravilhosa sobre Deus. Deus é o autor da vida e tudo que vem do nosso Pai Criador apresenta lições que algumas são impossíveis de não se perceber. Uma delas é que existe uma generalidade das criações divinas, um laço que une entre si tudo. E este laço, essa união, essa ligação, faz com que nós avancemos em progresso, faz com que nós tenhamos um trabalho em comum e, ao mesmo tempo que toda essa grandeza da vida se apresenta entre nós na Terra, cada um de nós, por si, também avança. Então, há um progresso geral na vida, na sociedade, entre nós, e há um progresso particular. Mesmo acontecendo isso, Lacordaire nos fala que é impossível também desconhecer a lei de solidariedade que nos une. Essa lei de solidariedade resulta em sacrifícios, muitas vezes gratuitos, de todos os tipos, que nós exercemos uns para com os outros. E esses sacrifícios, eles são amplos, desde o respeito e o amparo aos familiares, o respeito, o amparo a um cidadão, a uma pessoa na sociedade. E essa lei de solidariedade, ela é clara entre nós. Nós nos interessamos, às vezes, pela dor do outro, nos interessamos pelo sofrimento do outro. Nós temos em nós mesmos uma solidariedade que nasce de uma sensibilidade. Essa sensibilidade nos faz compartilhar os males alheios, faz com que nós tenhamos compaixão da dor alheia, faz com que nós tenhamos iniciativas para auxiliar o outro. E Deus age assim conosco, Ele nos auxilia, Ele nos ampara, Ele nos coloca em ação em relação ao próximo, dentro da lei
da solidariedade, da sensibilidade que nós estamos desenvolvendo em nosso progresso ao longo das encarnações e que nos ajuda a nos compadecermos do próximo, do outro e auxiliar. Mas Lacordaire também nos fala que isso não é tudo. Que Jesus, quando esteve aqui, nos deu um exemplo de uma segunda aplicação desta lei de solidariedade. E o exemplo que Jesus nos deu é do homem consagrar um amor por um outro ser, pelo seu próximo. Olha que interessante. Os profetas, e principalmente Jesus, nos ensinou o amor ao próximo como a nós mesmos. E nós, como começamos a realizar esse amor ao próximo? No começo, por cerimônias simples, simbólicas, e depois, pela autoridade dos ensinos de Jesus. Essa caridade que nós comentamos através deste texto magnânimo representa uma lei de solidariedade. É uma expressão da solidariedade. A caridade que representa amor ao próximo, submissão às leis de Deus, vontade divina em nós mesmos. É um verdadeiro sinal de grandeza moral que o ser humano conquista. Para Lacordaire, é a chave do céu. Então, vejam, a caridade, ela pode ser dividida em dois aspectos: a material, e essa é a que menos agrada às pessoas, e a caridade moral. Ele comenta que nós, muitas vezes, damos alguns pretextos, achamos mil desculpas para não praticar a caridade material. Olha só, muitas vezes nós confundimos a assistência ao próximo, achando que assistir ao próximo é atender às coisas do coração ou do espírito, dar conselhos, consolar nas aflições, mas há um momento da caridade, e essa caridade é material, que nós pensamos que não é tão necessária assim. Olha que interessante. É como se nós fôssemos socorrer a alma de uma pessoa e essa pessoa está faminta, necessitada de um medicamento, está com dificuldades de todos os níveis. Vejam como é que nós vamos socorrer o próximo se este próximo está passando por necessidades grandes do ponto de vista material. Como é que este próximo, com fome, sem nenhum alimento, conseguirá consolar o seu coração, aliviar as suas dores, as suas angústias? Então, primeiro, nós precisamos socorrer com o alimento. Primeiro, nós precisamos socorrer com as necessidades daquele corpo, água, remédio, alimentos. E depois nós colocamos o consolo moral, a fortaleza da nossa fé a favor do reequilíbrio dos nossos irmãos. Nós temos dificuldades de entender essa questão, porque
quando nós pensamos na caridade material e na caridade espiritual, nós podemos deduzir que ambas são valiosas, que ambas representam o amor ensinado por Jesus. Porém, Lacordaire adianta-se no texto A Chave do Céu e traz para todos nós uma observação feita por Rousseau. Olha que interessante. Rousseau faz uma análise real, verdadeira, da posição do homem que se esquiva de ajudar com o alimento, com as condições materiais, o seu próximo. E abandona este homem, este ser humano, à sorte. Quantos no mundo não morrem de fome, de sede, de falta de medicamentos para a sua saúde? Milhões. Então isso incomoda a sociedade como um todo. E Rousseau coloca um dedo na ferida e analisa os potentados, os que vivem com abundância e que esquecem de auxiliar o seu irmão em humanidade. Então ele fala que há de ter uma consequência, essa ausência de auxílio aos que necessitam, que a sociedade justa carece dessa assistência recíproca, que muitas vezes os potentados, aqueles que têm mais, dão uma desculpa de que aquela pessoa que está pedindo alimento, aquela pessoa que está sofrendo uma carência muito grande, é um vagabundo, não quer trabalhar. E aí o Rousseau, que esse texto que está inserido no tema A Chave do Céu, o Rousseau aborda que não é assim, que entre os vagabundos, entre aspas, há os que se esforçaram muito, que procuraram trabalhar para sustentar a sua família, que procuraram sustentar-se com caráter, com honestidade e não conseguiram. Como faz? É necessário ajudar, é necessário estender a mão. E quando nós começamos a exercer esta solidariedade, diz Rousseau, é claro que nós começamos na família, é necessário. Auxiliamos os filhos, os parentes, quando conseguimos, auxiliamos os amigos. E essa ajuda é importante e necessária. É importante ter um equilíbrio na família para que possamos equilibrar depois e auxiliar o próximo, mais distante de nós. Ele diz assim que isso tudo é necessário, mas que nós precisamos incluir a assistência material àqueles que nada têm. Nós precisamos auxiliar aqueles que sofrem mais do que nós. E Lacordaire, depois de trazer esse pensamento de Rousseau, que critica os potentados, que encontram desculpas para não auxiliar aqueles que necessitam de tudo e que é necessário auxiliar, é necessário iniciar a caridade com os nossos familiares, os amigos, os parentes próximos e depois aqueles que estão mais distantes e que são carentes. Nós precisamos ouvir e entender
a necessidade material deles. E quando pudermos ajudar, ajudar. É isso que Rousseau fala. Nós não podemos virar as costas para aqueles que necessitam. É muito importante este auxílio. Então, Lacordaire encerra esse texto, A Chave do Céu, com uma frase trazida pelo espírito Lamennais. Quando Lamennais diz assim: a justiça, diz Lamennais, é a vida. A caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade é uma bela e doce vida. É a vida dos santos, é a chave do céu. Muita paz a todos.